E como eu estava falando ontem, contando um pouco do que aconteceu comigo lá em Santa Catarina e aqui também, né? Aconteceu algumas coisas, mas foi mais relevante, não foi tão prejudicial à minha saúde como lá. E eu gostaria de continuar a contar o que realmente aconteceu, porque antes eu não sabia, ontem eu gravei um vídeo, hoje eu quero continuando com o vídeo, porque antes eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu achava que eu tinha um síndrome de pânico, que eu estava doente, que eu tinha alguma coisa, não. E eu não sabia por qual esse motivo e o porquê deles fazerem isso comigo. Eu queria entender assim, até o momento eu não conseguia entender o porquê. Mas hoje não, hoje eu tenho clareza do que aconteceu e tenho clareza e sei quem foi as pessoas que fizeram e também sei que através de muitas vão chegar em muitas outras, porque não foi somente uma pessoa. Porque quando se trata de uma pessoa é diferente de quando você tem uma coisa coletiva. E lá dentro eu fui o que fizeram comigo foi coletivo a cidade inteira, praticamente todo mundo. E não tirava discrição de pessoas, rico, pobre, pessoas influentes, pessoas de posse, pessoas... Eu não tinha mais para quem recorrer, eu não tinha mais a quem recorrer. Só de boletim de ocorrência eu deve ter uns 10 ou mais boletim de ocorrência que eu ia na delegacia pedir ajuda. Eu ia nos direitos humanos pedir ajuda, liguei para os direitos humanos, tem um monte de pedido aqui de código que eles me passaram dos direitos humanos para me ajudar, mas ninguém. Fiquei 3 anos lá dentro como se eu fosse um animal. Onde eles se aproveitavam do meu nome, onde eles se aproveitavam da minha... Sei, são coisas terríveis, que só eles mesmos vai poder falar o porquê e o motivo. Porque segundo eles estavam me dando uma disciplina. Agora, eu pergunto, disciplina do quê? O que eu fiz para que eu merecesse uma disciplina? Da população inteira de Santa Catarina. E daqui também. O que eu fiz? Porque eu sei que disciplina é para quem faz as coisas erradas, tá praticando as coisas erradas, tá fazendo as coisas erradas com outra pessoa. E o que eu fiz para essas pessoas? Lá dentro daquela cidade, o que eu fiz de mal para alguém lá dentro? O que eu fiz de mal para aquelas pessoas? A não ser trabalhar. Eles me perseguiam em todos os lugares, no meu trabalho, me perseguia na igreja, que até na igreja eu fui humilhada pelo pastor, que se diz pastor, porque para mim uma pessoa que humilha uma outra pessoa em cima de um público, não sei o que passou na cabeça dele, mas foi porque eu dei um testemunho. Eu acho que ele não gostou do testemunho que eu dei anterior. Mas fazer o quê? Eu falei o que Deus mandou. Eu não estava lá para erguer, eu não vou dar testemunho para que ninguém eleve seu ego. Eu vou dar o testemunho aquilo que Deus mandar eu falar. E o testemunho que eu dei era falando o que Deus mandou falar. Não para erguer o ego dele.
E eu acho que ele não gostou. E ele fez que lá dentro da cidade, eles têm um negócio, eu não sei se aqui tem, mas lá dentro da cidade eles têm um negócio de live. Eles fazem umas lives e essas lives são live de cachorro, live de cordeiro, live de não sei do que. Cada hora é uma live diferente. E nessa época tinha live de cachorro, tinha live para carneiro, e os carneiros era da igreja e os cachorros era do mundo, e virou uma coisa. E naquilo ele, tipo assim, eu dei um testemunho quando eu saí, ele falou uma coisa assim muito desagradável que eu não gostaria de falar aqui um dia. Sim, eu posso estar falando perante a outra pessoa o que ele falou, porque foi muito desagradável o que ele disse, mas ele, como servo de Deus, que eu acho assim, eles não devia ter falado. Melhor tem hora você calar do que falar. E as pessoas que mais me prejudicaram, foi as pessoas que se dizem temente a Deus. São as que eu sou evangélica. Eu sou evangélica, eu sou batizada, estou afastada da igreja, mas não estou me afastada de Deus. Porque afastada da igreja é uma coisa e de Deus é outra. Eu estou afastada da igreja porque, não por isso que ele falou, não por esse motivo, que isso aí não me afastaria de igreja nenhuma, isso aí não faça com que uma pessoa afasta de igreja. Eu estou afastada porque eu quis dar um tempo para mim mesma, para mim refletir, para mim pensar, para mim ponhar minha cabeça em ordem, devido a tanta maldade, que quem me fez as piores maldades, as piores maldades, foi pessoa que dizia temente a Deus, pessoas com Bíblia debaixo do braço, e que subia para se pregar, para cantar em cima de altar. Isso dói eu falar, dói. Mas é verdade, foi as que mais me fizeram mal. Foi as que mais me fizeram mal. Foram maldade demais. Foram maldade demais dentro daquela cidade. Cada dia era uma live diferente para alguma coisa. E eu tinha que responder a tudo. A todo sofrimento e maldade que eles fizessem dentro daquela cidade, se referiam a mim e a minha família. Sempre era eu e meu filho. Ou quando não era eu e a minha filha. Mas sempre referindo a nós. Se, como teve uma bagunça de jogo, eles colocaram meu número de telefone para fazer jogo na lotérica, fizeram um jogo lá de um tal de pato, de patinho, não sei o que, e através disso aí as pessoas vinham em cima de mim. Me xingava na rua, me humilhava, aí falava que era eu e meu filho, e me chamava de traficante, que a gente fazia parte da máfia, e eram coisas terríveis, coisa que eu nunca fiz e nunca pensei em fazer. E se eu fizesse também, eu seria mulher o suficiente para assumir o que eu fiz. Mas foram tanta maldade, foram muita maldade, eles invocavam demônio e queria que eu dobrasse a esses demônios deles, para que os outros demônios que eles invocaram para descer, eu tinha que fazer subir, não tem? Era para me matar, porque se através, vamos dizer no caso, se eu me dobrasse a esses demônios, os demônios deles subiam. Os demônios deles subiam. Porque é uma crença deles, não minha. Eu não sou contra nada. Eu não sou contra a quem invoca espírito para descer. Eu não sou contra nada.
Nada. Eu não tenho nada com isso. Mas eu sou contra a pessoa invocar os seus espíritos e querer que outra pessoa que buscam a Deus faça com que esses espíritos subam para eles. Eu sou contra. E eu vi a pessoa, e eles defendendo pessoas como se fosse eu culpado de acontecer aquilo com aquelas pessoas. Então, através disso, foi muito sofrimento dentro daquela cidade. Foram 3 anos que hoje eu tô com 55 anos. Mas durante esses 50 anos da minha vida, eu não sofri o que eu sofri dentro daquela cidade. Se eu voltar ao meu passado, eu não sofri o que eu sofri dentro daquela cidade em 3 anos. Não sofri. Porque foi muita maldade. Eles colocarem soda para eu tomar. Eles colocavam naftalina para eu tomar. E davam uma dor de cabeça tão terrível em mim. Tão terrível que eu não aguentava. Eu ia parar. Eu ia parar na UPA para tomar algum remédio, para tomar um soro, porque eu faltava enlouquecer. Eu faltava enlouquecer de tanta dor. De tanta dor. Era muita dor. E quando eles faziam esses negócios, colocar soda, colocar um trem que eles colocam também, que a gente, eu não sei o que é isso, mas que a gente come, coloca na comida e a garganta da gente fica toda ardida. Toda ardida. Que dá o tipo de uma infecção na garganta, mas não é infecção na garganta. Dá uns caroços na garganta. E dá muita coceira, muita coceira, muita coceira, muita coceira. E é tipo um ácido. Para diluir, para que a gente se dilua por dentro. Gente, foram maldade que eu passei. E eu tenho como comprovar. Eu não tô falando de uma coisa que eu não posso comprovar o que aconteceu. Não, eu tô falando de algo que eu posso comprovar que fizeram comigo e eu vou provar que fizeram. E cada dia era uma coisa mais terrível do que a outra. Fora você ser vigiada 24 horas dentro da tua casa e nos lugares que você vai trabalhar e mostrando para outras pessoas para eles fazerem piada. Terrível, terrível. São um lugar que eu nunca tinha visto na minha vida. Só que muita gente passa por isso lá, mas as pessoas não sabem. Só que Deus me deu discernimento. Deus não me tirou daqui, me levou para lá para eu ficar de braço cruzado e não falasse o que eu vi. Foram maldade e mais maldade. E tem uma pessoa que ficam o tempo todo atrás me prejudicando. Tinha uma senhora lá que ela vivia 24 horas, acho que da vida dela, era atrás dessas pessoas que usam usuário de droga, essas pessoas que mexem com droga e para que elas me fizessem mal. Porque na cabeça dela eu andava com o marido dela. Eu andava com o marido dessa mulher. E eu não sei nem quem é esse homem. Aí
Começaram uma história de umas talarica dentro da cidade, de umas talarica, e que eu era talarica e já queria me matar por isso, aí já queria rapar minha cabeça, as mulheradas já estavam preparando para rapar minha cabeça, porque eu era talarica, e uma coisa que não tinha nem sentido, uma pessoa que eu nem conheço, não sei nem quem que é. Aí já tinha, aí disse que mandaram ir lá para cortar minha cabeça. Às vezes eu acordava tarde da noite com fuzuela na frente querendo entrar para cortar minha cabeça. Eu tinha que ligar para a polícia. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. Se precisarem puxar quantas vezes eu liguei para a polícia à noite, eles jogando gás enquanto eu dormia, quantas vezes eu dormindo também, e eu acordava asfixiada com gás, sem conseguir respirar. Parecia que meu coração ia parar naquela hora. Foram maldade e maldade e maldade, e eu pergunto por quê? Porque se alguém lá dentro tiver alguma coisa contra a minha pessoa, ele pode trazer perante a mim, que eu resolvo. Sou mulher o suficiente para resolver. Sou mulher o suficiente para resolver, como eu falei lá. Mas não vem com traição atrás nas minhas costas, querendo entrar na minha casa, fazer maldade comigo, fazer maldade até com meu neto. Mas isso foi aqui, não foi lá. Dava as coisas pro meu neto, que teve uma época que era uma perseguição, já tem tempo que essa perseguição tá atrás de mim. Tem tempo, não é de hoje. Eu quero saber, essa mulher, através de algumas pessoas, eu vou chegar na principal nessa mulher. E teve época que deram tanta coisa pro meu neto, que dava pra mim, eu não sabia, eu comia, dava pra ele também. Ele quase nem conseguia ficar em pé, com as perninhas mole, porque eu também não tava perdendo as forças da minha perna. É para isso que eles fazem. E é por isso que eles fazem isso. Então são muita maldade, muita maldade, muita maldade, muita maldade, muita maldade mesmo. E não tem mais o que fazer. Aí eu vim embora para Cuiabá, voltei para Cuiabá agora em julho. Eu vim embora para Cuiabá. Eles já mandaram alguém atrás para continuar com essas lives besta deles durante o dia que tem lá em Santa Catarina. Porque eu nunca tinha visto isso. É você trabalhando e os outros fazendo live para vender. Gente, a gente não sai da casa da gente de manhã para trabalhar, para chegar no serviço e ser humilhada, não. A gente não sai para isso. Então foram muitas e muita coisa.